Estar em competição no Festival de Cannes é o sonho de todo mundo que faz cinema. Mas o que muda quando se é selecionado nessa edição única, que optou por divulgar uma lista de filmes laureados, já que não poderia ter a sua tradicional edição presencial? Foi o que aconteceu com Casa de Antiguidades, filme brasileiro que integra o line-up de Cannes 2020, dirigido por João Paulo Miranda Maria. A gente conversou com ele e com as produtoras do longa, Paula Cossenza e Denise Gomes. Além dos planos para a carreira do filme a partir de agora, eles contaram como é a sensação de ser selecionado para Cannes em um ano tão particular. Eu adoraria estar em Cannes presencialmente, compartilhando essa alegria toda, essa felicidade de ter um filme na competição oficial, que eu acho que é incrível, e ainda mais esse filme, né? Que é um filme que fala de coisas muito atuais. E acho que o mundo não será o mesmo. Os próximos festivais aí, mesmo que tenha presencialmente, eu acho que as coisas vão começar a mudar um pouco. É muito interessante, ao mesmo tempo é impressionante, né? A força que tem o Festival de Cannes e de uma seleção oficial, o quanto isso significa, né? Para o filme, para o diretor, as respostas, né? Que a gente já tem tido, né, de interesse pelo filme. Conta pra gente, João, o que é o Casa de Antiguidades, o filme brasileiro selecionado para Cannes 2020 e o quão importante para você é seu primeiro filme nesse line-up. Você que já foi premiado com curta, você que já passou por Veneza, como é que é para você estrear esse primeiro e sobre o que é o filme? Então, a sensação para mim, assim, acho que eu, né, tinha comentado, é uma coisa de responsabilidade. Eu acho que ao mesmo tempo, né, a gente vem aquela sensação mista de querer celebrar, comemorar, mas eu não sei, para mim eu gosto de ter um pé no chão, sabe? Eu não gosto de dar um passo falso à frente. Então, para mim é muito importante ter esse pé fixo e saber muito bem onde eu piso. Agora que eu estou com essa responsabilidade nas costas e de fato assumir isso e realmente fazer algo grande. Quando eu falo grande, é que assim depende muito do sentido para cada pessoa, né? Porque eu vejo da seguinte forma, que o filme em si, aí falando do filme, é um filme, digamos, radical. Ele é um filme que ele pega forte em vários sentidos. Tem todo um conteúdo, toda uma história que acaba vindo como uma luva, sabe? Num momento quase que preciso que a gente está vivendo. Então, o filme fala muito de muita coisa que estamos sentindo e vendo. Então, a gente gostaria muito de estar lá celebrando esse momento, mas como nós estamos vivendo momentos de aprendizados muito relevantes, eu acho que a gente está aprendendo primeiro com o nosso ego, né? Guardando o nosso ego na sacola e falando assim, opa, aquele modelito que você sempre sonhou, do tapete vermelho, toda aquela energia do cinema, aquela vinheta abrindo aquela tela enorme, né? Aquela projeção que é uma emoção, você sabe disso, é uma emoção para qualquer pessoa que ama cinema. A batalha agora é para ter um tapete vermelho num futuro próximo, né? A gente está batalhando os festivais que realmente vão existir presencialmente e dar direito ao público assistir o filme na tela grande, nesse ano ainda. Vamos ver se a gente consegue. E a gente realmente acha que o filme precisa desse ao vivo, quer dizer, tem algo que os festivais proporcionam, que é o encontro, essa coisa tão rara e proibida, mas que precisa ser ali no momento que as pessoas se verem, né, ouvirem, sentirem o filme, né, os comentários, o bochicho, o tapete vermelho, quando a gente fala mais, é a celebração em si, né, é o ritual, mas até o que significa isso, né, como a Denise estava falando, o filme trata de temas tão atuais, aliás, é muito impressionante como o filme é atual e fala do hoje, agora, no Brasil e no mundo. Então, o momento, os festivais, na verdade, são grandes fóruns de discussão, né? Como a gente sabe, nos grandes festivais brasileiros também. Então, é isso que a gente, o João Paulo, também a gente está ansioso por ouvir as discussões que a gente espera que o filme gere, né? Resume pra gente essa trama que você criou, sem entregar muito, sem muitos spoilers, porque não pode dar spoilers. Fala assim, é um homem brasileiro, o suposto quase caipira, né, que vem do interior, no caso vem de Goiás,
e que ele acaba, por uma questão de crise mesmo, uma crise que acontece, e que fecham várias empresas e ele tem que ir para a empresa matriz no sul, bem numa cidade pequena, de colônia austríaca e tal, e com um grupo ali, digamos, fascista e tal, e até separatista também, e que vai realmente criar um conflito com ele, cultural, um conflito de um pensamento, é quase um Brasil que a gente não reconhece, e é um Brasil quase arcaico, antigo, até por isso a expressão antiguidades, é uma coisa tão antiga, é uma coisa, sabe, um ranço antigo, sabe, que volta e que você não se sente como se fosse os dias atuais, parece que é os anos 70, e aí você vê esse homem que aí descobre uma casa abandonada e que a coisa muda e vai para outro lugar também, né? E é basicamente isso o filme, mas é um filme também de vingança, um filme que esse homem vai ter que responder a esse grupo, a essa sociedade que ele está ali. A Rangamani e toda a equipe, quando eles viram o filme, assim, entenderam completamente. Uma agente de vendas, né, que tem muito esse trabalho de autor, como você disse, então é um lugar, assim, uma casa perfeita para um primeiro longa, né, de um autor como o João Paulo. E a gente, muito rapidamente, de uma forma muito harmoniosa, muito carinhosa, desde, né, da seleção para a Cannes, a gente tem trabalhado aí online dessas maneiras, como a gente tem feito agora, dividido, então a gente preparou um material exclusivo, né, para a Celluloid utilizar né, como ferramenta de venda agora, né, no marché, tudo isso a 4 mãos, de uma forma muito bonita. Então a gente preparou, né, teasers, trechos do filme, imagens, cartazes, mas como a gente disse, a gente tomou a decisão nesse momento coletivo de não mostrar, porque alguns filmes estão sendo exibidos, né, dentro desse marketing digital, ele ainda não vai ser exibido dessa forma no marché, não tem sessão de mercado no sentido da exibição do filme completo, mas tem sim vários encontros que a Celluloid já marcou com vários potenciais compradores em todos os territórios do mundo. Por que o Casa de Antiguidades? O que esse filme tem para quando vocês bateram o olho ali como produtoras, vocês falaram, esse filme a gente quer investir? Bom, o pitching do João Paulo, que a gente não falou, né? Como que a gente encontrou o João Paulo? Foi num programa do Curta ao Longa, que estava sendo abraçado pelo Cinema do Brasil em Cannes naquele ano, e o João Paulo Miranda estava com um curta na competição oficial, curta-metragem, e esse projeto debaixo do braço. E foi assim, num pitching delicioso, super próximo, assim, informal, e quando ele apresentou e a gente assistiu os trabalhos anteriores dele em curta-metragem, a gente entendeu que ali tinha um talento, uma pérola, né? É uma pérola e a gente falou, nossa, vale a pena abraçar. Claro que é muito difícil no Brasil, e o Projeto Paradiso está aí para, né, nos apoiar e tal, que é muito difícil você trazer um novo talento, fazer o primeiro longa de um diretor, ainda mais o João Paulo é um diretor que veio do interior de São Paulo, de Rio Claro, com muita personalidade, né, com muita autenticidade. Então a gente queria respeitar essa autenticidade dele, a gente queria fazer esse filme de fato um filme de autor. Como é que você tem visto essa questão do futuro do cinema? Aliás, esse é o nome do nosso ciclo de conversas aqui no Projeto Paradiso, que é esse admirável mundo novo, né? Que futuro é esse que a gente tem? Acho assim, uma coisa é do ponto de vista do mercado, né? Que muitas vezes as pessoas, acho que num desespero, pensam, por exemplo, que o futuro é pensar no streaming, pensar no VOD, pensar outras plataformas online ou mesmo festivais online. Tem que haver sempre esse impacto, né, que o festival pode trazer, que realmente essa sensação, essa experiência dentro da sala de cinema. Né, parece algo clássico dizer isso, mas eu vejo que, assim, porque teve jovens, por exemplo, até jovens jornalistas começaram a me perguntar e veio essa demanda de outras pessoas
com essa ânsia e já com todo esse consumo também de consumindo, né, Netflix e outros, né, Uhum. plataformas, começa a pensar que de repente os festivais é uma coisa meio antiga, ou sei lá, que essa ideia de um cinema é um pouco ultrapassada e que precisaria pensar numa coisa adiante. Mas eu acho que é muito complicado. Eu acho que é que nem comparar, por exemplo, as outras artes plásticas mesmo, a pintura mesmo. Você pode ter no Google as imagens em altíssima resolução da Mona Lisa ou de qualquer outro quadro, que você tem ali uma grande obra de arte com detalhes incríveis, que se aproxima e não sei o quê. Porém, não vai substituir nunca a experiência de você estar realmente diante da obra original. Vejo que, assim, tem esse lado do mercado, mas eu vejo desse outro lado que eu acho que é uma volta também de um cinema de autor. Esse tipo de filme, do Casa de Antiguidades, que é um filme de autor, é, eu acho que ele ganha com essa nova fase. Sinceramente, eu acho que ele vai ganhar, porque as pessoas estão valorizando muito mais, os cinéfilos estão valorizando muito mais o ir ao cinema. A coisa estava toda muito diluída, estava toda muito dispersa. E eu acho que agora as pessoas. Olha o sucesso do drive-in, né, Belas Artes. Então, assim, as pessoas estão valorizando muito mais essas relações. O streaming tem o seu lugar, sim, ele veio, ele conquistou, sim, um lugar importante, agora cada vez mais. Mas eu acho que a estratégia de lançamento dos filmes, elas agora vão encontrar o seu melhor caminho, principalmente esse gênero de filme que a gente está falando, né? Eu acho que alguns comportamentos de lançar muito junto ou muito próximo o filme, né, nas salas de cinema, no drive-in, nos VODs, eu acho que tudo isso vai ser remodelado, questionado, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que muitas pessoas acham que, né, aquela coisa que você depende de um certo, ou de um dinheiro, ou de um certo equipamento, ou de tecnologias, de suporte para você viabilizar uma ideia. Mas eu acho que o mais importante, o que mais é importante, que você acaba investindo e que não tem preço, é realmente essa peça atrás da câmera, que é você, o amadurecimento do teu olhar. Que isso é uma coisa muito difícil, porque você tem que se desconstruir, desapegar de várias coisas, para você chegar a propor para o cinema, para o mercado, uma visão já amadurecida. O cineasta muito mais escreve, é muito mais um escritor do que de fato está filmando no set de filmagem. Então é um tempo grande de amadurecimento da ideia, de pitching, apresentações orais, de você se autoafirmar o que você quer. Porque quando você tem certeza do que você quer, eu vejo que todo mundo. Porque eu não sei, é uma coisa de sentimento. Eu conversava com os produtores e eu sentia, quando eu tinha certeza e convicção, a pessoa na hora olhava na minha cara e entendia aquilo. Eu preciso realmente de laboratórios, preciso de apoios para a escrita, porque é um tempo árduo e longo. E, infelizmente, às vezes, talvez no Brasil, é difícil ter essa visão desse investimento que tem que ser feito nesse início para amadurecer esse projeto. Mas o que a gente precisa é o mínimo para conseguir continuar trabalhando. Eu acho que nem projetos como o do Paradiso, de ajudar esses jovens diretores, é uma coisa fundamental. Como é que vocês se veem e veem o mercado procurando novos projetos, sendo que esse ano, por exemplo, não houve Cannes, não vai haver Locarno, né? Veneza a gente desenha aí que vai haver, já se confirmou. Mas como é que a gente faz para sanar esse intervalo, esse vácuo deixado por encontros assim? O marché está ocorrendo, mas encontros assim esse ano, pelo menos não presenciais. Um dos lugares, de verdade mesmo, não só porque estamos aqui, eu acho que o Projeto Paradiso já se consolidou como uma iniciativa e aponta alguns talentos brasileiros, né, diretores, diretoras e roteiristas, que faz parte da missão do que é feito. Então, sem dúvida, esse tipo de programa é um programa que aproxima, né, os talentos da indústria, dos produtores. Eu vejo que aqui na França, por isso até eu estou aqui ainda. Eu vim aqui no primeiro momento para terminar a edição do longa, que eram vários meses, e aí eu estou ficando, porque eu estou tendo convites para começar a desenvolver projetos, e eu vejo que aqui eu tenho uma base, uma segurança, sabe, profissional. A curto prazo, eu imagino
que eu vou estar contando com mais apoios internacionais, e aí quando chegar mais perto de uma preparação mesmo, um momento, né, mas quando tiver com roteiro, aí que nós vamos ter que pensar. Como é que vocês veem isso, né? Já que são produtoras, e Paula sempre procurando coproduções, você, Denise, já fez coproduções com a América Latina, né, com vários países aí. Como é que vocês veem essa questão de a gente correr atrás das coproduções, dos fundos, e também em relação ao Brasil, que estamos numa crise, de fato, que é uma crise sobre a crise? A gente sempre fez coproduções desde o nosso primeiro longa, que era um documentário sobre a Mangueira, quer dizer, um assunto, um documentário mais brasileiro impossível, e era uma coprodução internacional. E eu acho que uma coisa que a gente aprendeu desde sempre, e que eu acho que vale agora mais do que nunca, é que o motivador não pode ser só o financeiro. Então, eu entendo quando você coloca a questão, os fundos não vai ter, então a gente tem que juntar forças, claro que o financeiro também é importante, mas o principal é realmente, e isso vai desde a curadoria dos projetos que você busca, né, fazer, mesmo que eles sejam extremamente brasileiros, extremamente chilenos, extremamente argentinos, se eles têm um potencial internacional, quer dizer, todo mundo se interessa por essa história, eu acho que passa muito por aí a curadoria dos projetos que a gente faz. E a partir daí, então, a coprodução é natural, ela tem que servir tanto ao país coprodutor, seja ele minoritário ou majoritário, quanto ao seu. E as nossas experiências têm sido assim, e eu acho que agora, mais do que nunca, quer dizer, a vontade, e o caso de Antiguidades é um bom exemplo disso, a vontade é contar uma história universal junto. Vocês já pensaram em estratégias, acho que talvez seja um pouco cedo, mas já pensaram em estratégias de lançamento do Casa de Antiguidades? Por ele ser um filme tão específico, né? É um filme muito de autor, mas ao mesmo tempo ele merece ser mais conhecido e está no line-up de Cannes, o que leva sempre um filme para o mundo, né? Eu acho que esse ano a gente tem que fazer a carreira dos festivais, né? Todos, ele merece passar por todos os festivais, e tenho certeza que ele vai encontrar eco no mundo todo. E o lançamento, eu acho que aqui vai depender muito do que vai acontecer no Brasil. Ele está muito indefinido ainda, né? A questão do Covid. Meu filho está morando em Portugal, lá já vai abrir sala de cinema, né? A coisa lá foi tão controlada, e ele tá lá, ele foi para lá em janeiro. Em fevereiro ele estava viajando para o norte da Itália, e está tudo certo, porque as pessoas passaram por tudo aquilo agora, né? E já estão abrindo, né? Paris também, enfim, os cinemas. Agora, o Brasil é sem perspectiva, né, Flávia? A gente não tem como programar nada, planejar nada. As distribuidoras, acho que nem querem conversar com a gente. Eu estou tentando conversar de um outro filme que a gente tem. Estava previsto o lançamento agora em novembro e que a gente quer muito lançar esse ano, mas eles nem têm ainda ferramentas para conversar sobre lançamento. Agora, eu acredito que esse filme comercialmente, né, a Paula pode confirmar, será para o ano que vem, né, Paula? Assim, lançar... eu imagino para o ano que vem. Com certeza esse ano não seria. São os festivais mais importantes também do Brasil, acontecem no segundo semestre, então a gente espera, né, também que os festivais aconteçam, acho que tudo isso está sendo definido. Da América do Norte. E que a gente possa participar. Mas, como filme, ele tem vários elementos que a gente acredita que são de interesse do público em geral agora. Quer dizer, claro, o público cinéfilo, o público que acompanha as seleções de Cannes, mas também, né, tem um grande ator como Antônio Pitanga, né, uma história muito antenada com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a gente acredita que vai ter um interesse do público em geral em descobrir essa história. E como que a gente vai fazer para o filme chegar de encontro a eles, realmente a gente vai ter que pensar junto. Ser selecionado para Cannes é um grande desafio. E lançar esse filme no mercado nacional e internacional, um desafio maior ainda. Mas uma coisa é certa. Casa de Antiguidades tem uma longa carreira pela frente. Continue ligado aqui no Futuro do Cinema, porque ainda tem muita coisa boa para a gente conversar.